Muito bom dia, 11 horas 39 minutos, Jornal da Câmara desta segunda-feira, começando. Na edição de hoje, a gente vai, claro, falar da sessão, mas a Val Cevalho já está aqui também com a Claudete Ferreira, que a gente vai bater um papo a respeito da Semana Internacional da Amamentação. Tudo isso a partir de agora, Jornal da Câmara que está no ar. Bem, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua companhia aqui com a gente na TV Câmara, nas edições diárias do Jornal da Câmara. Bom dia, Val, bom dia, Claudete. Bom dia. Val, a gente vai falar com a Claudete está aqui, ela é da Santa Casa, para falar a respeito de amamentação, não é isso? Exatamente, nós temos agora do dia 1º de agosto até o dia 8 de agosto a Semana Internacional da Amamentação. E nós temos na Santa Casa de Jaú o banco de leite humano, banco de leite materno. E justamente a Claudete, né, ela é enfermeira obstetrícia, não é isso, Claudete? Enfermeira obstétrica. Enfermeira obstétrica, e você também é supervisora do Gestar? Isso, supervisora do Gestar, que é ambulatório de gestação de alto risco, né? E responsável pelas reuniões mensais que acontecem com as gestantes. Eu gostaria sim que você já dissesse pra gente por que é importante esse tipo de campanha, uma campanha, a Semana Internacional da Amamentação. Por que isso é importante para as mães, para as crianças? Então, porque, na verdade, esse trabalho sobre a amamentação, eles já acontecem, essas reuniões já são mensais, e já existe esse banco de leite, que a responsável é a Rogéria, a técnica de enfermagem, a Lidiane, que é a nutricionista, né? E sobre a importância, na verdade, assim, nós estamos aproveitando a semana para a gente divulgar mais essas reuniões que acontecem para conscientização, né? Das mães, dos gestantes que existem, o banco de leite, porque as mães, elas pensam que o banco de leite é só para doar. Não, é um apoio às mães, quem tem dificuldade de amamentação, está com algum tipo de dificuldade, elas podem estar procurando o banco de leite independente, né, mesmo, porque enquanto elas estão internadas na maternidade, existe a Rogéria que ela passa, orientando todas as mães, e as meninas da maternidade também, as auxiliares, enfermeiras e técnicas, né? Mas depois, de repente, elas vão embora e tem algumas dúvidas, alguma insegurança, elas podem estar voltando a procurar. Não precisa procurar o banco de leite apenas para doar leite. Claudete, mas a importância... Então, assim, por exemplo, as crianças que estão internadas lá, elas recebem, no caso, se a mãe não pode amamentar, elas recebem o leite doado. Isso. Mas depois que elas vão para suas residências, se houver alguma necessidade, o banco de leite continua fornecendo? Existe para algumas crianças que sim, que há a necessidade, né? Tem algumas que são alérgicas, não aceitam nenhum tipo de leite, então tem que ser o leite materno. Inclusive, quando eu tive meu primeiro filho, né? Eu doei leite para uma menina que ela não podia receber outro tipo de leite, tinha que ser só o leite materno, porque ela era alérgica a todos os outros componentes. Claudete, podemos dizer que essa Semana Internacional, então, aqui em Jaú vai servir para reforçar um trabalho que já é realizado pela Santa Casa? Sim, porque, na verdade, normalmente, sempre, na UTI infantil, geralmente fica uma média de 10 a 13 crianças. E quando, na falta, a gente acaba oferecendo outro leite, né? O pediatra, de acordo com o que o pediatra prescreve, Vitamil. Mas o importante mesmo é o leite materno, porque a gente sabe que aumenta a resistência, né? Aumenta a imunidade do bebê. Quando o bebê nasce, não tem imunidade nenhuma, então ele vai adquirindo essa imunidade, assim, um pouco adquire, né, através da placenta, na gravidez, e toda a imunidade que a mãe adquiriu no decorrer da vida, e mais sobre as vacinas que ela tomou, acaba passando para o bebê. Então, isso é muito importante na recuperação do bebê, porque também evita alergias, é super importante, o bebê recupera muito mais rápido, né? Tem uma defesa ganha... Como estão as doações hoje? Como é que o estoque do banco de leite de Jaú hoje? É suficiente? Atende a demanda ou está sempre ali no limite? Geralmente está sempre no limite. Às vezes nem sempre a gente consegue atender, não é sempre. Geralmente fica meio que no limite. Claudete, às vezes geralmente um pouco abaixo. Ainda existe assim aquela apreensão com relação às mães de que se doar seca a mama?
Então, geralmente tem mães que pensam, né? Ah, mas não, pelo contrário, porque assim, o leite, quanto mais você estimula, quanto mais o bebê suga, mais vai aumentar a produção, né? E, então, mas vai aumentar a produção de leite, a mãe vai, pelo contrário, vai ter mais leite, então não prejudica não, né? Na verdade, quando a mãe passa, existe todo um cuidado que é orientado quanto à coleta, quanto à coleta certa, né, na hora de a ordenha correta, é orientado, feito uns exames, né, a mãe tem que apresentar os exames de sangue, então também a mãe que vai receber, a mãe do bebê que vai receber esse leite pode ficar tranquila também, que é um leite saudável. Todo leite doado, ele traz benefícios? Todos os leites, eles são ricos em vitaminas, sais minerais, né? Tem todos os nutrientes necessários, né, para o bebê. Não tem aquele leite que é mais forte, o leite que é mais fraco, não tem isso? Ah, então, eles costumam falar que tem leite mais forte. Não, todo leite é forte. O que acontece é que existem algumas etapas do leite, né? Por exemplo, quando a mãe começa a amamentar, a gente sempre orienta começar... são todos esses detalhes, né, que a gente aprofunda bastante nas reuniões. É o seguinte, começa a amamentar um bebê, começa de uma mama e amamenta até o final, porque a primeira fase do leite é aquela fase que mata a sede, né? Depois, por último, é o leite que engorda, onde tem a gordura, que vai dar, o bebê vai ganhar peso. O que acontece é que às vezes o bebê não está ganhando peso, às vezes a mãe não está se alimentando direito, ou às vezes acontece o seguinte, ela não está sabendo dar mamar direito, não esvazia uma mama até o final, né? E o último leite que fica é o leite gorduroso, então ela acaba que não ganhando peso. Então a gente orienta todos esses detalhes, tem as enfermeiras que vão estar orientando nas palestras e também porque a gente sabe que além de mais saudáveis, que eles ficam mais resistentes contra, ganham imunidade, ficam menos doentes. E a gente sabe que tem pesquisas recentemente que foi comprovado que o bebê que mama no peito, eles são crianças mais inteligentes na escola, na fase escolar eles são mais inteligentes, também na vida adulta são mais seguros, tem o benefício, né, que trabalha toda a arcada dentária, inclusive tem para cada modalidade vai ter uma enfermeira falando, por exemplo, sobre da sucção, da importância da sucção, que na hora que o nenê mama no peito é diferente na hora que mama na mamadeira. Trabalha muitas musculaturas, que são médio 60 musculatura, toda a arcada dentária. Então, a criança que mama no peito dificilmente vai precisar usar aparelho. Então tem a fono, a Juliana vai estar falando sobre isso, ela é a fono, ela é responsável pelo teste do olhinho no hospital e também vai estar conversando sobre isso. Certo. Essas reuniões, a Val já tem mais uma pergunta, mas essas reuniões acontecem aonde e quando, Claudete? Acontece normalmente na primeira segunda, todo mês, né, no espaço cultural. Às vezes varia o dia de acordo com a minha escala de trabalho, de acordo também com a disponibilidade do espaço cultural. Mas geralmente a gente procura fazer sempre na primeira semana, né? Nessa primeira semana do mês, todas as primeiras semanas do mês. E a gente pede, normalmente a gente pede para estarem ligando, agendando, para a gente preparar o lanche, um brinde, né? Então, geralmente Claudete, você falou aí de algumas palestras, essas palestras vão acontecer agora no próximo dia 6, que faz parte da campanha. Isso, e nesse dia 6 vai ser especial, porque geralmente a gente faz das 8 às 10, esse mês vai ser especial, nós vamos fazer das 7 às 10 da noite, né? Vai estar participando a Lisiane, nutricionista Lisiane, que é responsável pelo banco de leite, a técnica de enfermagem Rogério, que tem bastante conhecimento, bastante experiência com as mães, ela que passa orientando os quartos, lida diretamente também com as mães, né? Trabalha diretamente com as mães. A enfermeira Emica, que é de Bauru, que ela vai estar falando sobre a importância da educação intrauterina, que na verdade a gente tem que começar desde o pré-natal, né? Antes de trabalhar, porque às vezes só na hora a gente trabalhar com a mãe, porque às vezes a mãe, porque vai muito além, às vezes a mãe não está conseguindo amamentar e tem uma casa psicológica ali, né? Vai ver o porquê, conversar, acalmar, né? E a gente explica, então essa reunião que a gente faz mensalmente é gestantes e acompanhantes que nós fazemos. Por quê? Que é para, já pode trazer, fala, olha, quem pode? Pode vir vós, nesse dia é aberto, os avós, pode vir uma tia, pode vir o marido. Por quê? Porque é muito importante o apoio, né, do marido, o apoio da família com a mãe. Então, quando eles se conscientizam, eles acabam apoiando. E o sucesso da amamentação tem muito mais êxito, né? Certo. Então, é no dia 6, das 7 às 10 da noite, lá no Espaço Cultural. Isso, também. No Espaço Cultural. Pode entrar
tem o Ciretran, do lado do Ciretran tem uma porta, pode entrar por ali e já sai direto no espaço. Ô, Claudete, além dessa palestra, as mães que queiram doar ou que precisam realmente do leite, elas devem entrar em contato com quem? Então, pode estar procurando o banco de leite na Santa Casa, né, que é super importante, é tranquilo, a Rogéria orienta como fazer a coleta, o armazenamento correto, e depois o motorista vai na casa buscar o leite. O motorista vai, inclusive, na casa da pessoa buscar. Isso. Bacana. Ela não vai ter que ficar É o telefone da Santa Casa, né? O 3602 4040. 3210. Pode Mudou, isso, tem o 3602 3210, ou no banco de leite, direto 3602 3368. Certo. A gente vai colocar esses telefones já no Facebook da TV Câmara para vocês, e vale a pena quem puder, né, ajudar, afinal de contas, tá aqui a Claudete falando que está sempre no limite, né? São os palestrantes que vão vir, são palestrantes muito bons, né, que já tem bastante experiência mesmo, tem orientação com as mães, e vai ser bem legal. Tá certo. Tá. Muito obrigado, viu, Claudete, pelas suas informações. A gente está à disposição da Santa Casa. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, a Val vai continuar aqui para falar para a gente a respeito da sessão e tem também as notícias do esporte. Um instante só, até já. Todos nós sabemos que a miséria traz sérias consequências para as pessoas e para o país. E é na primeira infância, fase crucial para o desenvolvimento físico e intelectual do ser humano, que os efeitos da miséria são ainda mais graves. Mesmo com tantas famílias melhorando de vida nos últimos anos, é na faixa etária de 0 a 6 anos que está o maior número de brasileiros que ainda vivem na extrema pobreza. Para tirar uma criança dessa situação, é preciso tirar também a sua família. Por isso, o governo federal criou, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, o Brasil Carinhoso, a mais importante ação de combate à miséria na primeira infância. O Brasil Carinhoso garante renda acima de R$ 70 por pessoa para as famílias beneficiadas com o Bolsa Família e com pelo menos um filho de até 6 anos. Essa renda vai tirar da miséria 2.700.000 crianças, que com suas famílias representam 40% dos brasileiros que ainda estão na extrema pobreza e que agora passam a ter uma vida melhor. O Brasil Carinhoso também aumenta o acesso a creches e pré-escolas para esses brasileirinhos e brasileirinhas e amplia a assistência à saúde. Garantir os direitos das nossas crianças hoje é preparar cidadãos que no futuro vão contribuir para o desenvolvimento de um país ainda mais forte e pleno de oportunidades para todos. Plano Brasil Sem Miséria. Ação Brasil Carinhoso. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Jornal da Câmara de volta, e a gente agora vai dar uma notícia muito desagradável. Agora há pouco, infelizmente, veio a falecer a mãe da secretária da Cultura da cidade, que antes de secretária da Cultura, uma pessoa exemplar, excepcional, a Jaci Tófano. A Val tem nome aí, né? Conhecida como Dona Meire, né? Conhecida como a Dona Meire Tófano, na verdade é Maria Cândida Aurefce Tófano. Além da Jaci, de ser mãe da Jaci, ela também é mãe do José Paulo Tófano. Todo mundo conhece, né? Que o foi Tófano, deputado. Da Ceci Tófano, que inclusive nós temos entrevistas dela, da Ceci, né?
durante a programação da Câmara. Também mãe da Jussara, da Yara, do Hernani e, no caso, a Jaci, a secretária. Faleceu hoje a Meire Tófano, que já era viúva do Dr. Hernani Tófano. Então, nossos sentimentos à família, Jaci, né? Até agora há pouco, sem querer, estava falando com elas e ainda não estava confirmado. Mas os nossos sentimentos aqui, de todo mundo da Câmara, da TV Câmara, a gente gosta muito da Jaci, família boa, né? Inclusive, nós estávamos tentando conversar com a Jaci a respeito da entrevista que ela deu na última sexta-feira. A Jaci que confirmou que no próximo dia 15 de agosto deixa, no caso, a Secretaria de Cultura. Mas, no caso, ela não vai estar podendo falar conosco, né, a respeito disso. Exato, até por causa disso. Mas a gente vai conversar com a Jaci a respeito disso. Estão aí os 2 registros e, mais uma vez, nossos sentimentos sinceros à família Tófano aqui da cidade. Mas a vida tem que continuar, né? Hoje, por exemplo, tem sessão a partir das 4 horas da tarde. Tá cheia de coisa, né, Val? 26ª sessão ordinária. Nós temos já confirmados 2 projetos que entram aí para serem analisados em regime de urgência. A gente não sabe ainda se a urgência vai passar. E mais 7 projetos na ordem do dia. Vamos lá. Em regime de urgência, pedindo a urgência, nós temos um projeto do Executivo, projeto número 15/2012, da Prefeitura, que autoriza permuta de áreas lá no Jardim Campos Prado. Então, a Prefeitura está pedindo urgência desse projeto, é um projeto que já estava nas comissões. Um outro projeto de urgência de decreto legislativo, no caso, um projeto do Tito Coló, ele já estava nas comissões também, ele pediu a urgência que concede medalha de honra ao mérito a Carlos Alberto Long Neto. Esses são os 2 projetos que estão para entrar em regime de urgência. Aí temos mais 7 projetos na ordem do dia. O primeiro deles trata das contas de 2010 do prefeito municipal Oswaldo Franceschi Júnior. Essas contas, elas vieram do Tribunal de Contas com o parecer favorável já. E, no caso, a Comissão de Economia e Finanças da Câmara já deu também um parecer. O parecer da Câmara, da Comissão de Finanças, é que se siga na íntegra esse parecer favorável já do Tribunal de Contas. Caso assim, os vereadores rejeitem, para rejeição desse projeto, já que tem o parecer favorável do Tribunal de Contas, são necessários 8 votos, né? Então, muito possivelmente, já que veio com a aprovação lá do Tribunal de Contas, esse projeto também tem uma tendência a ser aprovado na Casa. Ele veio do Tribunal de Contas com algumas recomendações, no entanto, o Tribunal de Contas analisou que são recomendações que houve, né, durante a administração, alguns erros formais, pediu-se que sejam corrigidos, mas no caso eles optaram por estar aí dando o parecer favorável. Então esse é o primeiro projeto. Aí temos também mais 6 projetos. Os outros projetos eles são mais tranquilos. O segundo processo do vereador Carlos Alberto Lampião Magon, ele entra em segunda discussão e segunda votação. É aquele projeto que trata de obrigar as agências bancárias, as instituições financeiras a ter o guarda-volumes. A gente sabe que, parece-me que apenas 2 ou 3 instituições na cidade possuem esses guardas-volumes, então o Lampião ele quer tornar obrigatório essa colocação desses guardas-volumes nos bancos. É porque daí a pessoa chega, guarda, não precisa ficar tirando tudo do bolso e colocando lá. Pra gente que tem bolsa, nunca passa por aquelas portas, né? Então, é um projeto que entra para a segunda votação hoje. Também temos um outro projeto de lei do Legislativo, no caso é do Ademar Pereira da Silva e do Paulo de Tarso. Ele também entra em segunda votação, que trata de alteração na lei da poluição sonora do vereador Gambarini, aprovada recentemente. Esse projeto já foi aprovado uma vez, que é o que isenta as igrejas, os templos religiosos de ter um limite, né, de decibéis, aí, de uma questão de barulho. Já foi aprovado na primeira sessão e entra hoje, então, para a segunda votação. O quarto processo de hoje também é do Legislativo, é um projeto do Ronaldo Formigão. Ele autoriza o Poder Executivo a conceder vale-passe escolar a estudantes aí que frequentam cursos no contraturno escolar. Então, ele quer que a Prefeitura passe aí, de repente, a fornecer esses vales transportes para esses estudantes. O quinto processo também é do vereador Carlos Lampião Magon, que denomina de Sebastião Roque de Paula uma via pública. Esse projeto ele entra em primeira votação hoje.
Só uma coisa, só falando desse projeto do Formigão também é útil, porque geralmente a criança tem o passe para ir na escola, né? Isso. Ou seja, se ela faz outro curso, aí alguém vai ter que arcar com isso. Geralmente, quem precisa do passe não tem condição de pagar o transporte. Isso, então exatamente. é interessante isso aí. Estava pensando aqui. Uhum. Aí o sexto processo, também do Legislativo, também do vereador Carlos Alberto Lampião Magon, denomina de Antônio Custódio Filho uma praça pública que fica lá no Sila Bauab. Entra também como primeira votação hoje. O sétimo processo é do vereador Atílio Durval Gasparotto, que institui o Dia Municipal de Combate à Homofobia. Também entra hoje em primeira discussão. Mas a sessão deve ser, acredito que até longa. Nós temos mais 9 indicações e 9 requerimentos, alguns requerimentos até que espinhosos, viu, Boni? O vereador Tito Coloneto, ele está questionando, ele quer saber do Hospital Amaral Carvalho e do Departamento de Assistência, se eles têm conhecimento da escala de plantão funerário municipal, também se essa escala ela é seguida com rigor, esse plantão funerário que ele foi instituído em 98 aqui em Jaú, e que é também que a Secretaria de Saúde, que quer saber se há a possibilidade aí da criação de uma central de óbito na nossa cidade para dar maior transparência e imparcialidade ao procedimento de plantão de funerárias. É um dos projetos do Tito Coloneto. Nós temos um outro projeto do vereador Fernando Frederico de Almeida Júnior, que ele está querendo saber do prefeito algumas informações sobre quantas e quais empresas foram aprovadas aí no ramo de engenharia em licitações na cidade e, inclusive, ele quer notas fiscais, notas de empenho relativas à licitação lá da reforma e ampliação do SAMU. Bem como ele quer saber se o valor repassado pelo governo federal para a reforma e ampliação do SAMU foi integralmente utilizado nesse serviço. Então, aí um requerimento do Fernando Frederico. Tem também um outro requerimento, que é do vereador Paulo de Tarso Nunes Chiodi. E o Paulo de Tarso, é exemplo do que ele já vem questionando em algumas sessões da Câmara, na Palavra Livre, agora é por meio de requerimento. Ele quer saber do presidente da Câmara informações acerca do pedido de providências referente à representação ética contra o vereador José Carlos Zanato. Então, agora, isso entra por meio de requerimento. Temos também um outro requerimento do vereador José Aparecida Segura Ruiz. Ele está questionando a respeito da relação, do número de funcionários concursados e comissionados, quer saber uma relação, questão de horas extras, também é um requerimento que entra hoje na Câmara. Além disso, temos mais 4 projetos em deliberação. 2 desses projetos, olha, um do Zanato, possivelmente esses projetos não serão apreciados hoje porque vão para as comissões, mas um do Zanato, ele dispõe sobre a proibição de queimada de canaviais, aqui localizados no município. É um projeto que já vem aí, outros projetos já deram o que falar, então é mais um projeto que está nas comissões. Também o projeto do vereador Gambarini, ele quer assim, que se institua uma penalidade para o proprietário de uma linha telefônica onde se constatar fraude, o trote, na verdade, né? Para SAMU, para Corpo de Bombeiro, para a polícia. Então, ele quer que se institua aí uma penalidade para quem for comprovadamente assim, pego passando o trote. E a gente sabe, né, que é complicado porque esses trotes realmente, às vezes, está o SAMU precisando de um atendimento com urgência e acaba indo lá atender um trote. Aí eu às vezes falo que uns ou outros aí vivem em outro mundo, né? Às vezes eu também vivo nesse mesmo mundo, porque para mim isso aí nem existia mais. Existe, tudo tão corrido hoje, o nego ainda tem tempo de passar trote. Infelizmente existe bastante de Deus, ainda. E é complicado, né? Porque às vezes a pessoa está lá precisando de ser atendida, a linha está ocupada por conta de um trote. Então, eu sinceramente achei que as pessoas, independente da idade, não tinham mais tempo para fazer isso. Não mudou, não. Não mudou. É isso que temos para a sessão de hoje? É o que temos para a sessão de hoje. Tá bom, viu? Fica aí. Vamos ver uma matéria a respeito das eleições deste ano e a gente volta. Depois da matéria tem o esporte, por isso que a Val vai ficar aqui. Opa! Vamos o falar primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 7 de outubro, quando mais de 137 milhões de eleitores de mais de 5.500 municípios do país vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E as regras para o ano eleitoral já estão em vigor. Desde janeiro, está proibida a distribuição gratuita de bens por parte da administração pública e é obrigatório o registro de pesquisas eleitorais. No dia 7 de abril, começou a fase de especificação e desenvolvimento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas. Esses processos podem ser acompanhados por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público.
No dia 9 de maio, termina o prazo para requerer a inscrição eleitoral ou pedir transferência de local de votação. Também é o último dia para o eleitor que mudou de residência dentro do município pedir alteração do título eleitoral e para o eleitor com algum tipo de deficiência solicitar a transferência para uma sessão eleitoral especial. De 10 a 30 de junho, acontecem as convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A aprovação antecipada da resolução que determina as datas do calendário eleitoral possibilita a preparação das eleições com mais tempo e permite, inclusive, antecipar licitações para aquisição de bens e serviços, por exemplo. Sempre quando a preparação ocorre com grande antecedência, eu acredito que tanto os tribunais regionais eleitorais quanto os juízes eleitorais, eles podem preparar com mais calma, quer dizer, a questão de convocação de mesários já pode ser feita também com antecedência, a própria preparação do material, quer dizer, eventuais licitações, eventuais contratações, uso, recursos, quer dizer, tudo isso pode ser de uma certa maneira otimizado quando essas regras são conhecidas com antecedência. As últimas resoluções foram aprovadas no dia 1º de março. Entre elas está a que determina que o candidato precisa ter as contas aprovadas para concorrer às eleições. Até o último pleito, a exigência era apenas que ele tivesse apresentado as contas. A norma não fazia menção à aprovação ou rejeição. Nos municípios em que houver apenas primeiro turno, os candidatos, partidos e comitês financeiros deverão enviar a prestação de contas até o dia 6 de novembro de 2012. Aqueles que concorrerem ao segundo turno deverão apresentar as contas referentes aos 2 turnos até o dia 27 de novembro. A resolução também prevê as punições que serão aplicadas no caso de o candidato gastar mais que o limite estabelecido pelo partido. Além do pagamento de multa, no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso, o candidato também poderá responder por abuso de poder econômico. Também foram definidas as regras para as doações, inclusive pela internet, feitas por pessoas físicas e jurídicas. O doador deve estar identificado por meio de CPF ou CNPJ. As datas do calendário eleitoral e as resoluções para as eleições municipais de 2012 estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, aí informações a respeito de toda a campanha, né? Desde doações, datas, é importante esse tipo de coisa. Agora vamos para a parte mais descontraída do jornal. Antes da gente falar de Olimpíadas e do 15 de Jaú, a gente vai ver os resultados do Campeonato Brasileiro. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional empatou com o Vasco 0-0. Já o Coritiba venceu o Grêmio por 2-1. O Botafogo venceu o Figueirense por 1-0. Fluminense e Atlético Mineiro ficaram no empate 0-0. O São Paulo venceu bonito o Flamengo 4-1 com um retorno de Rogério Ceni e Luiz Fabiano. O Sport empatou com o Atlético Goianiense. O Bahia também empatou com o Corinthians 0-0. O Santos venceu a Ponte Preta por 2-1. O Cruzeiro também venceu o Palmeiras por 2-1 e a Portuguesa venceu o Náutico por 3-1. Depois dos jogos, a classificação do campeonato é a seguinte: o Atlético Mineiro é o líder com 32 pontos, seguido pelo Vasco com 30. O terceiro é o Fluminense com 26 pontos e o Grêmio em quarto com 24. Cruzeiro e Internacional tem 23 pontos. O São Paulo tem 22. O Botafogo, que é o oitavo, tem 20 pontos. Corinthians e Ponte Preta já aparecem com 16 pontos. Os mesmos 16 do Flamengo, 11º. Coritiba é o 12º com 15 pontos. O Sport tem 14 pontos. Náutico, Portuguesa e Santos têm 13 pontos. O Bahia abre a zona do rebaixamento com 12 pontos. O Palmeiras tem 10, o Atlético Goianiense 9 e o Figueirense 8 pontos. Aí, portanto, os resultados do Campeonato Brasileiro. O que você tá feliz porque o Palmeiras perdeu só?
Não, porque ele está na zona de rebaixamento também. Tá bom, viu? O seu Corinthians ganhou, sabia, esse final de semana? O meu Corinthians ganhou? Ganhou. Por acaso do meu 15? Ganhou do 15 de Jaú. Ganhou de quanto, Veio? São 2-1? 3-1 é o Corinthians Sub-17C. Que perdeu pro 15, brincadeira. Amistoso realizado no último sábado aqui no estádio Zezinho Magalhães, o time Sub-17 do 15 de Jaú perdeu para o Sub-17 do Corinthians por 3-1. E olha que eu nem torci contra, viu? Na verdade, aliás, na verdade, eu não vi futebol esse final de semana. Nesse final de semana eu estava aí ligada nas Olimpíadas, que aliás sinto muito por conta da participação brasileira nas Olimpíadas, especialmente por conta da ginástica. A ginástica amarelou, né? A ginástica é aquilo o que eu mais gosto das Olimpíadas são a ginástica, mas eu acho assim, teve um histórico todo, né? Teve a não ida da Jade, teve toda aquela polêmica. Tudo por causa de dinheiro, né? Isso, então os atletas já foram para lá, assim, mexidos. Vendidos, comprados, mas essa gente se dá mal, viu? Foram Sabia? mexidos, Aí é o que coitados. acontece. Infelizmente, o Diego Hipólito, que era uma grande promessa, caiu de barriga. As eternas promessas. Infelizmente não deu certo, as meninas também não foram bem, e é aquilo que eu mais gosto da Olimpíada. Se bem que tem que se comemorar, né? O Neymar parece que voltou a jogar. Então, jogou. Então, vamos esperar Brasil que jogue ganhou, mais. ganhou Brasil bem. ganhou. Se alguém viu o Ganso em campo? Não, o Ganso não está jogando, ele está na 3-1. reserva. O Ganso, não, mas o Ganso ele precisa se preservar porque ele possivelmente vai para o Corinthians, né? E está uma negociação aí, então não vamos quebrar o menino, deixa ele para o Corinthians primeiro. Viu, o vôlei também estreou ontem, jogou bem, ganhou de mais ou menos. 3-0. Mas ganhou, Não, se ganhou ganhou bem. é porque jogou bem. Tudo bem que ganhou da Tunísia. E outra, mas Olimpíada, ganhou não é? Mas ganhou de 3-0 Várzea. da Tunísia, ganhou bem, sim. O Brasil já tem uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. 3 medalhas até A de agora. ouro foi uma mulher que ganhou no judô. A de prata também foi na natação. E a de bronze foi o rapaz do judô também, que já quebrou a medalha. Tomou banho com a medalha. Tomou banho com a medalha e quebrou. Até hoje de manhã, ou ontem à noite, o Brasil era o 8º colocado no ranking de medalhas, com 3 medalhas, né? Uma e uma. Não, mas... Pode falar, Veidson. Nosso jornal mais interativo. Eu já pedi desculpa, porque a gente tá aqui, mas tem mais 3 aqui. Eles ficam falando e vocês em casa não estão ouvindo. Fale, Veidson. Ficou em primeiro, acho que na sexta de manhã o Brasil, né? No sábado, né? O Veidson tá falando que o Brasil ficou em primeiro. Então, alegria de pobre dura pouco. Não, mas o Brasil tá indo bem nos esportes coletivos, né? Como sempre, né? Que nos renda mais medalhas, né? Ainda tem natação, claro, tem o futebol masculino e feminino, vôlei. O basquete ganhou, né? Tava ganhando uma vantagem boa, de repente apertou, quase perdeu o jogo. Ganhou. E, Ainda né? ganhou. E o Brasil fez mais do que a obrigação de ganhar. Então, Hoje ainda tem vôlei e basquete feminino, né, hoje. O Brasil ganhou de quem? Como que chama o time mesmo que o Brasil masculino futebol jogou? Bielorrússia. Também se perdesse da Bielorrússia. E começou né? perdendo, né? O primeiro gol foi da Bielorrússia. Então, bom, essas são as notícias das Olimpíadas, né? Um resumão aí, vocês que nos assistem pela net, tem vários canais, né, que detalham melhor os resultados, mas engraçado, isso vai ser só aqui, vocês podem ter certeza. Melhor que o Furo MTV ainda. Val, muito obrigado pelas informações da sessão e pela sua participação no esporte, viu? Opa, é sempre um prazer, principalmente estar aí, é claro, falando das Olimpíadas, mas falando aí do rebaixamento, do possível rebaixamento do Palmeiras, é muito bom. O seu time até que saiu... 13ª rodada do campeonato e a gente está falando de rebaixamento. O seu time saiu do rebaixamento, mas está tudo certo, o Santos também. Lembrando, Rodrigo, então a sessão da Câmara hoje a partir das 4 horas da tarde. Ao vivo, hein? Ao vivo, e amanhã nós temos mais entrevistados aqui, né? É verdade, amanhã segue as 2 últimas entrevistas que faltam com os candidatos a vice-prefeitos. Amanhã é a vez da Ana Maria Saqueto, da coligação do PV com o PTB, e depois na quarta-feira é José Carlos Oliveira, do PMN. Nós temos, só para já adiantar, no Tribunal ainda do Superior Eleitoral, não consta ainda o deferimento da candidatura da Sheila Inácio, e agora ela trocou o vice, era o Márcio Fusinelli, trocou pelo José Carlos Oliveira, pelo menos no site do tribunal ainda não consta esse deferimento. Os demais candidatos já foram todos deferidos, já tiveram as suas candidaturas aprovadas pelo tribunal. Isso na parte de candidatos a prefeito e vice, né? Com relação aos
candidatos a vereador, ainda tem aí algumas mudanças, talvez. A gente informa vocês no decorrer da semana. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, 11h30. Não esqueça, 4 horas tem sessão. Uma ótima tarde, uma boa semana para todos nós. Tchau! Até lá.